Hoje nós vamos viajar no tempo para uma comunidade situada no alto da Serra da Barriga, lá na região de Olinda. Uma comunidade, pessoal, com linguagem própria, cultura própria, uma hierarquia social respeitada, não pelos senhores de engenho e pelo governo regional. Vamos conhecer um pouco da história do Quilombo dos Palmares nas páginas desse quadrinho aqui, ó, do Marcelo de Salete, Angola Janga. Vem comigo! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Marcos aqui mais uma vez. E antes de começarmos a falar sobre esse quadrinho extraordinário do Marcelo de Salete, eu quero te pedir para deixar o seu like aí no vídeo, tá? Porque o like, pessoal, é a forma mais simples que vocês têm de mostrar que gostam do conteúdo produzido aqui no canal HQ Pixel. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve. Você pode também compartilhar o conteúdo com seus amigos, beleza? Passa também lá no site hqpixel.art para conferir o conteúdo de texto, os meus quadrinhos autorais e eu vou deixar também, pessoal, uma complementação sobre esse tema do vídeo aqui, beleza? Acompanhe também, pessoal, as nossas redes sociais. No Facebook e Instagram, hqpixel.art. E eu vou deixar também aqui no link, na descrição, a nossa rede social do Blue Sky e a nossa newsletter, tá? Mais ou menos uma vez por mês eu tô enviando aí no e-mail do pessoal cadastrado na newsletter um conteúdo bacana que eu venho produzindo de texto. Alguns eu coloco lá no site, outros não. Então se inscreve aí, acompanha, deixa like, comenta que eu conto com a sua ajuda. Então, bora lá falar sobre esse gibi extraordinário. Então, pessoal, é o seguinte, já faz um bom tempo que eu queria fazer um comentário sobre essa obra aqui. A primeira vez que eu ouvi falar sobre essa obra foi uma entrevista com o próprio autor em um quadro de algum canal no YouTube que eu não vou me lembrar, onde eles falavam 5 minutos sobre alguma obra, tá? Então o Marcelo de Salete, que é o autor, estava lá e comentou sobre essa obra, eu imagino que foi na época do seu lançamento. Então aqui nós temos a obra, tá? Uma edição capa dura, tá? Ó, uma capa dura, firme, bonita. Aqui nós temos a contracapa, tá? Com alguns textos aqui. Esse quadrinho, pessoal, aqui a gente já tem aqui alguns prêmios que ele ganhou, tá? Ele ganhou um prêmio Jabuti, Gramado 2018 e também um HQ Mix, tá? Um troféu HQ Mix. Mas esse quadrinho já ganhou mais coisas, tá, pessoal? De lá pra cá. Porque esse aqui foi bem na época que lançaram essa edição, tá? Aqui nós temos uma lombada, Marcelo de Salete, Angola Janga. Temos aqui, ó, outro dia eu vi, ele tava com a camiseta com esse símbolo, não vou me lembrar exatamente o que é, a editora Veneta. No FIC 2024, edição a qual eu pude participar pela primeira vez, eu fui no stand da editora na esperança de encontrar o Marcelo de Salete, mas ele não estava, ele estava em algum outro evento, tá? Nós temos aqui, ó, na guarda, alguns personagens que a gente vai ver no quadrinho. Uma coisa que eu preciso falar sobre esse quadrinho e que eu ouvi o autor dizer é que ele fez uma pesquisa, tá, com documentos históricos documentados, tá, uma documentação histórica sobre Quilombo dos Palmares. Ele foi até o local conhecer, tá, o ambiente ali, e ele não fez a história, ele não escreveu a história do Quilombo dos Palmares, ele escreveu uma história de Palmares. Então aqui a gente tem, ó, uma história de Palmares. Qual a diferença de a história e uma história? Quer dizer o seguinte, ele contou a história, tá? Ele pesquisou, teve acesso aos documentos, ouviu muita gente e ele fez uma narrativa da história de acordo com o que ele conseguiu levantar. E eu quero dizer para vocês que eu não me lembro de ter visto uma obra tão rica culturalmente. Aqui tem muita coisa cultural que ele conseguiu. Os livros de história, na época que eu estudei história no colégio, infelizmente são muito pobres, eles falam de Zumbi e Quilombo dos Palmares e pronto, é uma coisa assim, não fala, você não tem nem noção do tipo de cultura que tínhamos ali. Mas o de Salete conseguiu trazer isso. Como o negro não tinha acesso à leitura e à escrita, ele não sabia ler e escrever,
ele não escreveu de próprio punho a história que ele viveu, tá? Então, o que a gente tem são outras pessoas relatando, igual o de Salete, ele pegou alguns relatos de soldados, tá? Que tentaram invadir o quilombo por várias vezes, descrevendo como era o costume deles, assim vai. O que o de Salete fez? Ele foi atrás dos povos originários, tá? Lá no continente africano, para ver como era a cultura deles naquela época. E aí sim ele trouxe toda essa bagagem cultural aqui para a obra. Isso foi o que eu entendi lendo o gibi e ouvindo o de Salete falar. Então, aqui nós temos o Ganga Zumba, que foi o primeiro grande líder de Palmares, tá? Nós temos aqui alguns perseguidores, aqui nós temos o Zumbi, tá? Esse garoto aqui, o Joaquim, é um que estava ali defendendo a aldeia. Ele, por pouco, ele atirou no Zumbi, mas se ele atirasse, ele teria morrido, porque ele já estava com a lança no pescoço sem ver, tá? E aí a gente tem alguns outros. O Soares, que a gente começa a história com o Soares. Esse Soares é um personagem importante em toda essa trama, tá? Aqui temos, acho que é o Coronel Braz, acho que é o Coronel mesmo, que vai atrás dos escravos, tá? Aqui nós temos o Zumbi, tá? Pequenininho. E essa Madalena, eu imagino que seja uma anciã, tá? Lá da aldeia. Esse é o padre. Aliás, essa Madalena é a que criou o Zumbi lá na aldeia. E esse aqui é o padre para quem foi entregue o Zumbi. A gente vai ver ao longo do gibi. Então, alguns personagens importantes, tá? O gibi, o papel é um papel grosso, um papel firme, bonito. A gente já tem aqui uma arte. Vamos observar aqui, ó, esse aqui é o Soares, a gente já vê as marcas, tá? Do castigo que os escravos sofriam. Então a gente já percebe que ele é um escravo, ex-escravo, né? Ele fugiu e foi pro quilombo. O quilombo dos Palmares, pessoal, inclusive eu já falei, tô deixando um texto lá no site HQ Pixel, onde eu faço um histórico sobre Palmares. Então, o quilombo dos Palmares, o seu boom, onde começou a crescer mesmo, foi quando Olinda foi invadida por volta de 1630 pelos holandeses. Então, os negros escravos aproveitaram aquela bagunça ali e acabaram fugindo para a mata. Ah, tá. Quilombo, de acordo com o Peninha, lá do canal Buenas Ideias, quilombo quer dizer esconderijo na mata, tá? Então é um esconderijo na mata. Então, cultura, a gente vai atrás dessas culturas legais, coisa que eu não sabia, eu só vim saber agora, pesquisando para falar, para gravar esse vídeo, tá? Angola Janga, Marcelo de Salete, editora Veneta. Então aqui, pessoal, nós temos os capítulos, tá? Do gibi, o caminho de Angola Janga. Angola Janga, de acordo com o de Salete, no início, o Quilombo dos Palmares foi chamado de Angola Janga pelos seus habitantes. Angola Janga quer dizer pequena Angola. Isso diz muito, tá? Angola Janga ser conhecido como a pequena Angola, isso diz muito, porque eles recriaram Angola, os costumes, a fala, tá? A língua deles, né? As tradições, a cultura deles, a comida, o jeito de construir suas casas de acordo com as possibilidades. Então, eles recriaram Angola ali naquela região. Então, era a pequena Angola. E depois ficou conhecida como Palmares, de acordo com o que eu percebi, que foi porque tinha muita palmeira. Haviam muitas palmeiras, então ficou conhecido como Palmares. Aqui a gente tem alguns trechos de documentos históricos, tá? Onde o autor fez sua pesquisa. Inclusive aqui, ó, nós temos uma fala do próprio governador de Pernambuco, tá? Falando sobre o Palmares. E assim a gente vai. Eu não vou ler porque senão fica muito extenso, tá? Quando o Marcelo de Salete foi em loco conhecer o local, ele conseguiu trazer para a obra o visual, ele conseguiu expressar na sua arte, tá? Que os desenhos são dele, tá? Vale dizer isso, pessoal, que tudo aqui é dele. O Marcelo de Salete, ele fez a pesquisa histórica, ele criou o roteiro, ele fez os desenhos, ele fez a arte de finalização, ele fez as letras, ele fez tudo. Então, tudo isso aqui é dele. Ele conseguiu documentar visualmente as árvores, tá? Fauna
como eu disse lá no meu texto, ele documentou muito bem fauna e flora. Então aqui a gente já tem os dois, né, os dois se encontram na mata, tá? Fugitivos, tá? E aí eles, aqui ó, a gente tem a marca, tá? A marca do senhor, onde ele servia, provavelmente tem 2x aqui. Tem uma outra marca que é um F de fujão, que não foi o caso deles, mas muitos, quando eram recapturados, levavam essa marca. Eles vão atrás de uma anciã e eles falam, eu não quero voltar para o engenho. Então ele tem uma lembrança de como era o engenho aqui. Trabalhava dia e noite sem parar e fala que lá moía tudo. Moía cereal, moía cana, moía animais, moía pessoas, tá? Então é bem dramático a forma com que eles falam que a coisa acontecia. Eles vão atrás de uma anciã porque eles querem ir para o quilombo e a anciã dá algumas dicas para eles e eles vão mata adentro, tá? Só que no caminho eles têm algumas dificuldades e um deles acaba sendo picado por uma cobra, fica mortalmente ferido e acaba sendo pego pelos perseguidores, tá? O coronel ali, Capitão do Mato, eu acho que é isso que era o nome, né? O nome deles acho que era Capitão do Mato. Mas o outro consegue ir, tá? O Soares consegue fugir e chegar até o quilombo. Tá? Aqui nós temos eles aqui fugindo. E assim eles vão e chegam até o local, tá? Na casa dessa anciã, lá no meio da floresta, e ela dá a dica de alguns símbolos que eles devem olhar. A gente percebe em relação à cultura, ó, o jogo de búzios, tá? Que a gente é muito comum no Nordeste do Brasil ainda hoje, tá? Então a gente percebe que isso veio com os negros, essa cultura aí, tá? Aqui a gente vê algumas fortificações, isso aqui é lá do quilombo. O quilombo ele era todo feito, tinha como se fosse uma muralha, e isso fortaleceu muito, conseguiu dar uma resistência muito grande ao quilombo. Então aqui ó, o desenho tá nas árvores, ele vai procurando e até conseguir chegar no quilombo. O gibi, pessoal, apesar de ser, como eu já disse, uma ficção, é uma ficção que conta a história, tá? Então é uma ficção que conta a história, muito bem fundamentada historicamente, tá? Então aqui a gente vai ter, em determinado momento, a gente vai ver o nascimento de quem? Do principal personagem dessa história de Palmares, que foi Zumbi. Então aqui a gente vê o padre dizendo para o Capitão do Mato que deve pegar os negros e convertê-los à igreja, né? Para serem cristãos. E ele fala, vamos ver o que a gente faz. E ele vai, eu sei que ele faz um estrago, ele mata muita gente, e o único que ele traz para o padre, como o padre queria todos, mas o único que ele traz é o próprio Zumbi criança, e fala, este é seu, pode ficar com ele. Logo lá na frente a gente vê isso, tá? E então a gente vê esse menininho aqui, ó, seria o Zumbi dos Palmares. O pai e a mãe são mortos, né, por esse Capitão do Mato, e ele é entregue ao padre para que seja catequizado, tá? E aí ali ele vai crescer, vai aprender a ler, tá? Vai adquirir uma cultura branca, né? Uma cultura europeia, mas ele acaba sendo perseguido pelos garotos daquele vilarejo e em determinado momento ele acaba fugindo e se refugiando no quilombo. Temos aí a presença do Ganga Zumba, que foi o primeiro grande líder do quilombo. O Ganga Zumba, em determinado momento, ele faz um acordo com o governador, ele chega todo cheio de pompas lá no vilarejo, o pessoal leva ele até o governador, ele faz um acordo que vai ficar em determinado local que o governo deu para eles, um espaço ali. Os negros que foram nascidos no quilombo serão livres, mas os outros devem voltar para os seus senhores, tá? Devem voltar a ser escravos. E aí o que acontece? Uma grande divisão, tá? Alguns seguem o Ganga Zumba e os outros posteriormente se juntam a Zumbi. Zumbi não aceitava isso de forma alguma. E em algum momento esse Ganga Zumba acaba morrendo, tá? Ele morre envenenado, um jeito muito até meio controverso ali. Aqui no gibi dá a entender que ele foi envenenado a mando do Zumbi, tá? Mas isso é uma coisa que a gente não tem certeza. E o Zumbi ele prepara toda a população do quilombo
para se defender. Então eles aprendem a se defender com armas de fogo, com lanças, tá? Com arco e flecha. Eles cavavam no chão buracos e colocavam várias estacas para que as pessoas caíssem ali, morressem empaladas, tá? Pessoal, foi muito violento, tá? Esses confrontos aí foram muito violentos. Zumbi, com certeza, ele defendeu o quilombo com mãos de ferro, tá? Ele defendeu o quilombo com todas as forças que ele tinha. O governo chama lá o Domingos Jorge Velho para eliminar de vez o quilombo de Palmares. Ele vai, tenta uma invasão, é frustrado, volta para trás. Então eu não sei quantas vezes ele tentou, mas ele tentou algumas vezes e todas as vezes ele se deu mal. Me parece que no final ele chega com mais de 6 mil soldados, cara. 6 mil soldados. Ah, tá. E Quilombo dos Palmares, no seu auge, ele chegou a ter cerca de 20 mil pessoas. Então o Quilombo não era apenas um agrupamento, eram vários agrupamentos. Parece que o maior deles era um que se chamava Macaco, o agrupamento do Macaco. Esse tinha em torno aí de umas 6 mil pessoas. E outra coisa, 8 mil pessoas era a população de Olinda naquela época. Então, assim, o Domingos Jorge Velho, ele leva quase que uma população inteira de Olinda para invadir Palmares, tá? A área toda ocupada por Palmares chegava a cerca de uns 200 quilômetros, então era uma área muito extensa, tá? Muito extensa, e isso eu acho que era grande dificuldade, tá? Porque não haviam soldados para cobrir tanta área ao mesmo tempo, por isso que foram várias tentativas, até que em uma delas eles conseguem derrubar Palmares, prendem muita gente, matam muita gente, alguns conseguem fugir, e um dos que conseguiram fugir foi Zumbi, tá? Mas Zumbi foi traído e foi levado para uma emboscada depois e foi preso, capturado, mas não sem antes matar muita gente, tá? Ele levou muitos com ele ali, tá? Então a gente tem aqui, ó, uma arte bonita, a gente tem aqui alguns negros na floresta, tá? Aqui eu imagino que eles estão se preparando, tá? Para a luta final que viria. Olha aqui os capitães do mato indo em busca dele. Essa estátua é uma estátua africana que foi entregue ao governador na ocasião do acordo com o Ganga Zumba. Zumbi é morto e decapitado, sua cabeça foi exposta em público para que todos vissem que ele não era imortal, porque já começavam a falar que Zumbi não morreria, que ele era imortal. Tá? Mas o que era imortal não era o zumbi, o corpo do zumbi. Imortal são seus ideais, tá? De liberdade. Palmares, ele foi muito mais do que um quilombo. Zumbi foi muito mais do que um líder. Tá? Esse local emblemático, esse personagem aí, eles representam, pessoal, uma luta que até hoje não teve fim, tá? Então a população negra do Brasil ainda luta até hoje por educação, tá? Por poder frequentar uma faculdade. A dificuldade do negro para ir a uma faculdade é muito grande, tá? Tanto que hoje a gente tem até sistema de cotas aí, mas isso é outra conversa, tá? Não vamos nos adentrar, tá? Mas a dificuldade permanece, o ideal de liberdade permanece. E o Dia da Consciência Negra, eu tô gravando esse vídeo hoje, dia 21 de novembro, o Dia da Consciência Negra foi ontem, eu não consegui finalizar, eu tava lendo ainda, eu tava relendo o gibi, mas o Dia da Consciência Negra, que agora é feriado nacional aqui no nosso país, ele não é um dia de descanso, tá? Ele é um dia de reflexão, ele é um dia de luta, ele é um dia da gente lembrar a importância de que a gente não pode abaixar a cabeça para os desmandos, tá? A gente precisa ler, tá, pessoal? Então nós precisamos muito de leitura, tá? O Ziraldo, grande cartunista, já dizia, a gente precisa mais de ler do que estudar, mas a gente precisa de estudar, tá? Então a gente precisa ler, estudar, valorizar a nossa cultura. Então, o Dia da Consciência Negra, e esse gibi aqui mostra isso pra gente, a importância dessa luta, tá? Então, o Zumbi dos Palmares, ele vive até hoje, tá? Enquanto alguém lutar por esse ideal, Zumbi dos Palmares estará, assim, na nossa lembrança, na nossa consciência, tá? E é isso, fechar aqui o gibi, eu não vou ficar dando muito spoiler, aqui a gente tem mais alguns personagens, tá? No final do gibi, pessoal, a gente tem
um vocabulário que o Dessalete trouxe, temos algumas figuras, tá? Mais uma arte bonita aqui, que é daquela estátua que eu disse anteriormente. Um vocabulário, mais um texto aqui, ó. Picadas e sonhos. O que são picadas? Picadas são os caminhos na mata, tá? Caminhos bem rudimentares no meio da mata. E mais um texto. Aqui ele fala um pouco da cronologia da Guerra de Palmares, das guerras, tá? Não vou comentar sobre elas e nem ler aqui, porque senão o vídeo fica muito extenso. No mapa, a região de Palmares, tá? Aqui a gente tem o mapa, a região onde ficava Palmares. A gente tem aqui um outro mapa nas regiões do Brasil. Aqui Palmares é a região maior que a gente tem aqui, tá? E aqui a gente, para quem não sabe, eu estou falando da região centro-oeste da cidade de Goiânia. E aqui próximo da gente, a gente tem a comunidade Calunga, tá? Que ainda é um quilombo, aqui próximo a Brasília, tá? É a região que eu ainda não conheço. Aqui a gente tem na África, de onde saíam os negros aprisionados e para onde eles iam. Então a gente vê que muitos vinham para o Brasil, alguns iam para os Estados Unidos, alguns vinham aqui para o lado da Ásia, aqui, Europa, tá? Então é um livro, é um gibi muito bem documentado, é uma riqueza cultural. Esse gibi eu imagino que virou um patrimônio cultural pra gente, tá? É um registro histórico, artístico extremamente importante. E aí? Então é isso. Ficamos por aqui com o nosso vídeo de hoje. Era só mais um reviewzinho aqui de uma grande obra, tá? Na nossa conversa de gibi. E pessoal, tô deixando aí na descrição do vídeo alguns links para vocês conhecerem um pouco mais sobre o autor, sobre a obra e sobre o assunto, tá? Alguns vídeos de alguns canais legais que eu acompanho. Vou deixar também o link do site do Marcelo Dessalete para vocês conhecerem mais o trabalho dele e outras obras, tá? Além do Angola Janga, ele fez também o Cumbi, tá? Que é o que ele não colocou no Angola Janga, ele colocou no Cumbi. Eu tenho ele aqui também. E um outro grande livro, acho que é o mais recente, que se chama Mukanda Teodora. Esse vale mais uma conversa de gibi. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva para receber a notificação quando eu publicar mais uma obra do Dessalete aí, que é o Mukanda Teodora, tá bom? Deixa o like no vídeo, caso você não tenha deixado. Segue as nossas redes sociais, hqpixel.art no Facebook, no Instagram. Olha aí nos links onde eu tô deixando também o Blue Sky e o Substack para você se inscrever na nossa newsletter, beleza? Visita o site hqpixel.art que tem um conteúdo bacana de texto falando sobre esse gibi também. Ok? Pessoal, eu vou nessa. Muito obrigado pela companhia e a gente se vê na próxima conversa de gibi. Tchau!